Acho que estão a ver, estão a ver, não estão? Sim, sim. Então, slide, portanto, eu volto atrás, se conseguir, deixem-me cá ver. Portanto, estávamos na taxa de variação, taxa líquida de ocupação cama, 2020, e esta taxa líquida por região, eu coloquei aqui apenas para chamar a atenção o Alentejo e a região centro, desculpem, eu estou na região centro, tenho que dar também um bocadinho de atenção a esta região centro, com os valores, este valor, esta linha preta, a mostrar o caso de Portugal, ou os valores do total de Portugal, e nota-se aqui precisamente uma ocupação incrivelmente baixa, neste período, portanto, que é uma ocupação que fez com que, como vocês sabem, fechar muitos hotéis, uma parte significativa do alojamento local que deixou de ter precisamente clientela, e por isso mesmo muitos deles fecharam. Portanto, houve aqui, no caso do Alentejo, alguma recuperação. O Alentejo foi um caso paradigmático também na recuperação, por motivos óbvios. Sabemos também que a Covid esteve menos presente, isso provavelmente foi um elemento de segurança para muitas pessoas, e que é uma referência central nesta abordagem hoje sobre o turismo e a relação do turismo com a Covid. Quando nós fazemos esta relação com o rendimento médio por quarto disponível entre 2019 e 2020, vemos mais uma vez esta lógica de afastamento incrível, portanto, em que as coisas de facto em 2020 estavam até a correr bastante bem, estavam a correr melhor do que no ano anterior, e no ano anterior estávamos muito bem, efetivamente, e as coisas estavam a melhorar ainda, e depois temos aqui aprofundar, este rebater, um rebater incrível da curva, que teve a ver precisamente com estes meses de abril e maio, que são os mais problemáticos, e agora com a segunda vaga a afetar claramente os dados de setembro. Isto acontece. Não fica a saber nunca mesmo. Não me que isso que está bem. Vou ativar, acho que já estou. Este elemento é um elemento interessante, e quando nós fazemos essa comparação, por quarto disponível a nível dos diferentes tipos de alojamento, é visível também alguma diferença, e essa diferença é marcadamente positiva, ou é positiva por parte do turismo, espaço rural e da habitação, relativamente à hotelaria e ao alojamento local. O que mostra que houve aqui, ou se calhar temos aqui um nicho que é preciso explorar, porque se as pessoas querem neste momento, o que quiseram neste momento, provavelmente vão querer também no futuro. Portanto, este é um elemento, é um nicho que provavelmente tem que ser atendido ou dado a devida atenção. Isto pode-se conjugar ainda com os proveitos totais do alojamento turístico por NUT 2, portanto, nas regiões portuguesas. E aqui o Algarve é claramente o que tem os proveitos, portanto, já começou a recuperar de uma forma incrível relativamente aos outros, portanto, eles tinham também muito mais proveito do que os outros destinos, recuperou significativamente, provavelmente devido à abertura e ao reconhecimento do Reino Unido relativamente ao destino de Portugal, e depois também à presença dos habitantes do Reino Unido no Algarve, portanto, mas como veem também, houve aqui já em setembro um retrocesso incrível nos valores dos proveitos totais do alojamento turístico, mesmo no Algarve, portanto, que é o que se nota aqui. A relação à taxa de variação homóloga dos proveitos totais por tipo de alojamento, mais uma vez, verifica-se que é o turismo de espaço rural e de habitação que tem aqui uma melhor reação. Há que dizer que estes proveitos já estavam a surtir efeito também, ou já estavam a acontecer inicialmente, portanto já tínhamos valores positivos bastante significativos logo no mês de janeiro e fevereiro, e depois temos aqui uma recuperação
que ainda não é propriamente recuperação, porque ainda estamos em valores negativos, mas que é uma recuperação mais conseguida do que a hotelaria tradicional ou o alojamento local. Este aqui, o único valor que resultou melhor, positivo, ou melhor, que melhorou relativamente aos dados do ano passado foi precisamente a estada média. A estada média aumentou, portanto, são os dados do INE. O INE diz precisamente que a estada média aumentou significativamente. Estão aqui os valores. Eu tirei, desculpa, não é por mal, eu tirei aqui a Madeira, porque a estada média na Madeira ia para valores de 25, e isso é só porque não dava representação e eu tirei. Desculpem, foi só por isso, não levem a mal os madeirenses, aqui estão os madeirenses, portanto, está bem, não é mim. Sou professora, não é mim, Marujo. Não leva a mal ter tirado estas, foi só por causa da representação. Portanto, mas estes elementos mostram precisamente que a estada média aumentou significativamente, e quando olhamos para aquilo que é a taxa de duração homóloga da percentagem da estada média em Portugal, e eu pus aqui apenas a região centro e a região Alentejo, verifica-se que os valores crescem incrivelmente em percentagem. Portanto, há aqui um crescimento incrível em percentagem, quase 100%, quase para o dobro no caso da região centro, e mais do que o dobro no caso do Alentejo, mostrando precisamente aquela importância que tínhamos vindo a falar do turismo em espaço rural e de habitação, que está aqui presente, e até o elemento de segurança que era transmitido para a comunicação social para os mass media em termos da Covid. Da presença da Covid no território português, claramente menos expressivo no Alentejo e também nas áreas insulares, relativamente àquilo que tivemos no resto do país, fundamentalmente no norte do país, na região de Lisboa, mas também no centro, porque o centro também teve durante muito tempo grandes problemas, como está a ter agora. Dito isto, eu iria só apresentar dois slides com conclusões, que seriam basicamente duas ou três ideias, que poderiam ser, se quiséssemos, o que é o turismo de hoje e amanhã, se quisermos, ou duas ou três referências sobre o que é que devemos fazer, o que é que devemos ter, com o que é que devemos ter, a que é que devemos dar atenção. Bem, cuidados acrescidos com a saúde e com a segurança. Parece que hoje e amanhã, a partir daqui, acredito que os cuidados com a saúde e com a segurança serão cada vez maiores. Portanto, serão mais 5 minutos, peço desculpa, não é mais do que isso. Portanto, os cuidados com a saúde e com a segurança serão cada vez mais importantes, e o clean and safe, que é algo que hoje temos já nos nossos restaurantes, portanto, em toda a oferta turística, de alguma forma, nos restaurantes e na hotelaria e no alojamento, é algo cada vez que vai se manter, parece-me que se vai manter e vai ser muito importante, efetivamente. Não só por causa da Covid, mas por causa precisamente de outros elementos. Sei lá, em termos de segurança, como todos sabem, já havia algum cuidado quando se falava nas áreas tropicais e dos ciclones tropicais e de todas estas circunstâncias, e tentava-se ver se as férias que iríamos passar no ambiente tropical não seriam interrompidas por causa dos ciclones tropicais, que poderiam dar cabo de tudo aquilo que são os atrativos turísticos, não é? Portanto, o produto turístico em si. Portanto, haverá cuidados acrescidos com saúde e segurança, parece-me ser evidente daqui para a frente. Há aqui um outro elemento bastante importante, que é a tecnologia de assistência ao acolhimento e a realidade aumentada. E, portanto, a inteligência artificial, a realidade virtual, o reconhecimento da fala, são cada vez mais importantes. E são importantes porque podem ajudar não só por parte da procura, mas também por parte da oferta. Há muitas marcas de hotéis que fazem investigações detalhadas sobre o gosto e a preferência dos seus hóspedes, e até sobre elementos que têm a ver com determinadas datas de referência para esses hóspedes, e depois marcam claramente, sei lá, uma pessoa que faz aniversário, se fizer aniversário naquele hotel, tem uma benessezinha ou tem uma oferta qualquer especial, mostrando precisamente o interesse, ou melhor, promovendo um bocadinho a qualidade do serviço de alguma forma. Portanto,
e as próprias plataformas móveis, que são as ferramentas de reserva, os cartões digitais, tudo isto facilita o processo aos hóspedes e cada vez mais hoje, por exemplo, nos cruzeiros, é evidente que a tecnologia está cada vez mais presente e isto é também uma forma, às vezes, em algumas situações, de, embora cada vez mais o turista queira personalização, queira experiência, queira participação, a tecnologia permite, de alguma forma, algum afastamento quando isso é necessário. Portanto, permite que as pessoas tenham menos contactos, possam visitar da mesma forma, mas possam ter menos contactos se isso for necessário. Portanto, a tecnologia permite também isso, tal como permitiu o takeaway relativamente à restauração nestes últimos tempos em relação à Covid. Portanto, as tecnologias têm permitido estas coisas e, como vocês sabem, houve um desenvolvimento significativo destas tecnologias de assistência às diferentes áreas que têm a ver com o turismo, como tem acontecido nos últimos tempos. Um outro elemento é precisamente a fuga à massificação. Há bocadinho falámos do Alentejo e do mundo rural e da natureza. É claramente uma proposta que está em cima da mesa, é esta de valorizar cada vez mais a fuga aos lugares massificados. Alguns lugares massificados são massificados sempre, outros lugares são massificados só em algumas partes do ano. Acredito que possa haver uma redistribuição, uma distribuição das pessoas, tentando procurar os momentos com menos massificação nos lugares massificados e procurar lugares de menor massificação. E vão tentar deslocar-se cada vez mais, isto está dito em diferentes sítios, pequenos grupos, portanto não grandes grupos, mas pequenos grupos, e lugares também fora dos spots turísticos referenciados. Portanto, procurar outros lugares que estão, digamos que na segunda linha ou na terceira linha das referências do turismo, nos destinos turísticos, e procurar esses mesmos spots de segunda linha e terceira linha. Portanto, as cidades mais pequenas, se calhar, são algo a valorizar hoje e no futuro próximo. Um outro elemento interessante é precisamente este mais natureza e mais rural. Cada vez mais a natureza e os destinos que valorizaram a natureza e que valorizam a natureza e a ideia da sustentabilidade ligada à natureza e o mundo rural e digamos que a autenticidade ligada a esse mundo rural estarão cada vez mais presentes em termos de produto e em termos de procura por parte da população, dos visitantes e dos turistas. Portanto, esta ideia da mais natureza. Depois, há aqui uma outra ideia que é a distribuição espaço-temporal, se quisermos, tem muito a ver, desculpem, são calos de geógrafo também, o geógrafo vai estar cá sempre, embora o estudar do turismo é cada vez mais importante, mas é esta distribuição espaço-temporal que tem a ver com maximizar as microviagens. Portanto, cada vez parece ser importante a ideia das microviagens, que tem a ver muito com a ideia também dos city breaks, não é? Mas são estas microviagens que não são só city breaks, são também viagens pequenas para o mundo rural, para a natureza, não só para o city break, e o city break continuar a acontecer. A possibilidade das férias repartidas, que é muito importante, e uma outra referência, que é uma referência bastante interessante, que é esta do mais perto também é bom, o staycation, portanto, ficar no seu território, e ir até próximo e fazer estas férias muito próximos do lugar de residência e que têm a ver com aquilo que serão os lazeres periurbanos. Portanto, vamos aqui chamar lazeres periurbanos, mas que podem também envolver elementos de turismo, portanto, de estada, de passar a noite fora de casa, portanto, fora do local de residência habitual, e que são bastante importantes. Para concluir, uma referência só ou duas, peço desculpa por me ter alongado um bocadinho. Agora tenho a desculpa porque isto interrompeu duas vezes, não é? Desculpem a brincadeira. Não levem a mal, não levem a mal. Estamos com tempo, sem problema. Que é precisamente as viagens com propósito social. Isto parece-me que não tem a ver só com a Covid, mas tem a ver também com a Covid. As viagens com propósito social. Cada vez mais as pessoas querem ir para sítios onde os direitos humanos sejam respeitados, a igualdade entre homens e mulheres seja respeitada, as condições de trabalho das pessoas
portanto, não sejam exploradas as pessoas que estão a trabalhar para aí e que estão a fornecer o serviço, conjuntamente com as questões ambientais, obviamente, mas viagens com propósito social parece ser uma referência muito importante, conjuntamente com esta outra, que é a viagem com objetivo. Quer dizer, as pessoas, já dizia o Dumas Dié, que dizia que esta questão dos lazeres é descanso, divertimento, mas é também desenvolvimento, e esta lógica aqui tem muito a ver com a importância de aprender com qualquer coisa com a viagem, uma nova competência. É por isso que surgem aquelas viagens de voluntariado, muitas vezes, os estágios internacionais têm a ver muitas vezes com as viagens de objetivo, com o objetivo que estão cada vez mais presentes. E depois, mais um elemento que é este dos influencers e da fake news. Cada vez mais nós olhamos para aquilo que nos dizem na internet para perceber, quer seja porque para vermos o alojamento ou para vermos o restaurante onde vamos comer, cada vez mais nós lemos as redes sociais e lemos algumas pessoas nas redes sociais, aqueles que normalmente referimos como sendo os influencers, mas cada vez mais temos que ver aqui uma questão que é esta que, por exemplo, trouxe um bocadinho à tona, as fake news trouxeram um bocadinho à tona as agências de viagem, porque as agências de viagens dão uma segurança que não dão muitas vezes os influencers, não é? Uma pessoa vai mas se uma pessoa for numa agência de viagens, digamos que há alguma segurança, porque temos um intermediário que nos ajuda entre o alojamento e nós mesmos, não é? E o turista. Portanto, há aqui, de facto, um balancear, uma tentativa de equilibrar entre o influencer e a fake news e o papel das agências de viagens, que parece que será cada vez mais importante. Isto tem a ver não só com o Covid, porque o Covid foi muito importante, porque passamos muito mais tempo a olhar para as redes sociais, na verdade, não é? Porque temos mais tempo disponível, ficamos mais tempo parados, não podemos ir, confinamento provoca isto, e as quarentenas também, mas os confinamentos, claramente. Esta é a ideia do influencer, e depois, hoje, há um outro elemento que é extremamente importante, que é este do Bizcation, que é, cada vez mais, as viagens de negócios são viagens de lazer. Aproveitar isto, se vocês virem bem, é um elemento de sustentabilidade. Em vez de eu fazer uma viagem de negócios e voltar porque gostei muito, eu estudo primeiro o território e vou numa viagem de negócios e fico mais uns dias e aproveito, por exemplo, e faço menos uma viagem de avião. Se virem bem, isto é um elemento de sustentabilidade significativo que é bastante interessante. Isto do Bizcation é cada vez mais um elemento interessante e cada vez mais há uma ligação entre a viagem de negócios, que pode ser turismo de negócios, também sabemos, mas a viagem de negócios e a viagem de lazer lado a lado, portanto, para turismo. Um outro elemento é precisamente o penúltimo, prometo, viagens de negócios, portanto, a personalização, o próximo e o pessoal é cada vez mais importante. As pessoas cada vez mais procuram analisar as informações da viagem e aquilo que querem, os sítios para onde querem ir. E o que acontece é que cada vez mais as pessoas aceitam que haja um intermediário. Isto tem um bocadinho a ver com aquela ideia das agências de viagens. Aceitam cada vez mais que haja alguém que, claro que cada vez mais as pessoas querem personalizar. Mas o que é verdade é que cada vez mais as agências de viagens personalizam e têm um serviço personalizado quase pessoa a pessoa. Claro que isso paga-se, mas cada vez mais esta personalização está presente e esta ideia de alguém próximo e pessoal, sei lá, cada vez mais as grandes agências têm viagens de pequenos grupos para destinos exóticos ou pouco habituais e que normalmente são orientadas por pessoas que conhecem bem esses lugares para onde vão. São pessoas que fazem com que as pessoas entrem nos lugares e tenham as portas abertas mais do que se fossem apenas num grupo de turistas. Portanto, cada vez mais esta ideia da personalização é importante e esta personalização é uma ideia que é uma ideia também de segurança e mesmo em termos de saúde e segurança está salvaguardada porque se vai com alguém que conhece extremamente bem o território e isso é um elemento importante. Só para acabar, o turismo está cada vez mais no feminino. Esta ideia é uma ideia que está a vingar cada vez mais. Mais mulheres do que nunca viajam em negócios e lazer sozinhas. Quando digo sozinhas, portanto,
ou em grupo umas com as outras. Isto é algo que não era tão habitual quanto isso há alguns anos atrás. E há organização, digamos que há programas que organizam precisamente esta ideia do turismo feminino, que tem crescido ultimamente, de facto, e mesmo as viagens de aventura, o turismo internacional é um turismo que está cada vez mais no feminino e que é um elemento a ter em consideração hoje, já e amanhã no turismo. Portanto, alguns elementos aqui são mais associados à Covid, outros nem tanto à Covid, mas parece-me que todos eles estão bem interligados, fazem parte do sistema que não podemos, digamos que, meter em gavetas, mas temos que ver como um todo. E era isto, mais ou menos, era isto que eu tinha para vos dizer. Muito obrigado pela vossa atenção. Desculpem se falei um bocadinho depressa, eu sei que é habitual falar um bocadinho depressa, mas percebi que demorei muito tempo no início e depois, para chegar ao fim, foi o que deu. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Norberto. Cabe-me a mim agora esta parte mais final e de debate, mas em primeiro lugar queria lhe dar os parabéns e agradecer imenso esta brilhante lição, que eu acho que para todos nós foi muito importante, foi muito valorizadora e com um rico conteúdo para aquilo que é o estudo do turismo, sob o olhar de um geógrafo, que é sempre interessante, e a própria lição percorreu um pouco esse caminho, esse território, caindo depois no pragmatismo da economia, que é sempre interessante, olhando os números e dialogando com os números. E, portanto, é esta interdisciplinaridade e transdisciplinaridade que o turismo nos traz e que é importante para todos nós. Depois pedir-lhe desculpa pelas duas quebras, mas de facto há sempre estas surpresas ainda nas tecnologias, por mais que nós estejamos habilitados hoje em dia para dar as nossas aulas, há sempre estes pequenos percalços, mas eu acho que correu muito bem. E depois, mais uma vez, também agradecer a todos, porque de facto eu fui mantendo aqui o número 90 percorreu-nos praticamente durante as 3 quebras e, portanto, é aqui que está a prova da sua interessante lição e daquilo que foi o gosto que todos tivemos em ouvi-lo. E também da vossa motivação, atenção, vossa motivação. Exato, e agradecer imenso. Bom, eu não me vou também alongar mais, eu abri agora um período de debate, vocês têm acesso, apesar de vos ter cortado o pio, como se diz cá no Alentejo, podem com certeza ligar o micro e colocar as questões que entenderem, obviamente com alguma ordem, ao professor Norberto sobre a temática que hoje abordamos. Bem, se me permites, colega Jaime, vou começar, enquanto os outros participantes pensam. Também quero agradecer a excelente lição do professor e meu querido professor Norberto Santos, que de facto é um grande académico nesta área do lazer, da mobilidade, do território, do turismo, tudo associado a estas questões turísticas, ao espaço. E eu vou pegar na palavra velocidade, em que o professor Norberto pegou. Esta velocidade que existe no ser humano, de se procurar a si próprio, a si mesmo, como a pessoa disse, de procurar o outro, esta exigência pelo consumo de paisagens, de espaço, de territórios, e em que todos os territórios são importantes para o turismo, até que ponto é que o território, como é que vai ficar o território no futuro com esta exigência constante, não é? Porque o turismo transforma o homem, não é? Mas ele está sempre com exigências. Como é que ficam os territórios no futuro com estas exigências do turista no seu dia-a-dia? Nesta velocidade. Respondo. Sim? Como entender, professor? Como entender? O moderador destas coisas, o seu professor Jaime Serra que sabe. Eu acho que deve ser a pergunta-resposta. Ok, então vá. Sim, não, é assim, o território eu acho que não irá mudar muito. Tudo o que muda, o que nós temos, o território sempre foi o resultado, como eu disse há pouco, de um conjunto de layers, não é? O território é um manancial de história, antes de mais, não é? Para além daquilo que vemos,
é aquilo também que não vemos, o território é também aquilo que não vemos. E eu costumo dar o exemplo aos meus meninos e meninas, desculpa, de que quando nós olhamos para uma cidade, nós podemos estar a olhar para um edifício que tem 10 anos e para um edifício que tem um século. Ou até que tem 3 ou 4 séculos, portanto, e eles podem estar um ao lado do outro, que é o que acontece muitas vezes na paisagem urbana. O território, portanto, é algo que está em continuada resulta ao fim e ao cabo da percepção que a governança num determinado período tem em relação ao território e ao seu desbaratamento ou ao seu elemento construtivo, não é? Portanto, por um lado e por outro. Portanto, o território tem essa vertente. E mesmo em termos de espaço natural e de intervenção do espaço natural, basta olhar. Gosto muito também de olhar para o exemplo do autor vinheteiro como um elemento de intervenção humana que criou uma paisagem completamente diferente e passamos a chamar de uma paisagem cultural, como acontece em tantos sítios de Portugal. Portanto, o território, o que me parece aqui é que o território, a velocidade vai-nos permitir duas ou três coisas. Vai-nos permitir que, por um lado, possamos ver mais coisas durante o nosso tempo de vida. Este é um elemento bastante importante. E o que quer dizer que passamos a ver o território como um portfólio de lugares. Portanto, o turista neste momento é um colecionador de lugares. Não sei se leem isto desta maneira, mas é um colecionador de territórios. Por causa de quê? Por causa da velocidade. Eu tenho aquela lógica de que o mundo está cada vez a encolher mais. E não é só encolher mais, está a encolher mais e a ficar mais caro em termos de sustentabilidade, mas mais barato em termos do que custa para o nosso bolso, porque o low cost, conjuntamente com esta velocidade, tem permitido que todos nós façamos do território um portfólio, consigamos fazer um portfólio começa a fazer coleção disto de tal forma que já visitei 50 países, já visitei 60 países, já visitei 70 países. Portanto, o território passa a ser um bocadinho é quase que uma caderneta de cromos, se quisermos. Funciona quase como uma caderneta de cromos, em que nós pensamos assim, bem, o que é que eu tenho de fazer antes de ir desta para melhor? Não sei se esta também é usada aí no sul, mas aqui no norte é muito usada. Antes de desta para melhor, o que é que eu tenho de fazer? Tenho que visitar este lugar, aquele lugar, aquele lugar. Claro que eu posso fazer isto com alguma facilidade hoje, posso fazer com facilidade porque também tornou-se bastante mais barato, embora acha que referi sempre que há sempre aqueles que querem fazer barato e os que querem fazer cada vez mais caro. Ou não se importam de fazer cada vez mais caro. Portanto, é entre aquela ideia da democratização e da elitização dos lazeres, que é algo também muito importante e que tem a ver com os territórios. Porque nós, para acedermos a alguns territórios, temos que pagar bem, enquanto outros territórios têm um acesso muito mais democrático. Portanto, uns têm um acesso muito estrangulado, outros têm um acesso extremamente alargado. Portanto, os territórios têm essa referência e que sabemos que alguns territórios são organizados para terem um estreitamento da entrada, portanto, um estreitamento do acesso. Portanto, o território tem algumas barreiras também, não é? Não são propriamente clubes de senhores, não é? Ou clubes tipo o clube inglês, não é? Que só podem entrar alguns, não é essa a ideia, mas continua a haver barreiras e algumas barreiras que estão até no Google Earth, porque não sei se têm essa experiência, mas não temos todo o Google Earth disponível. Há algumas partes do mundo que estão esbatidas e ninguém pode vê-las, porque obviamente há barreiras e não podemos ver o que está. Portanto, o território é uma referência fundamental que temos que ver como um espaço de suporte. Aquela referência do espaço de suporte é fundamental, temos que o ver como isso, mas é também um espaço de vida, que é o espaço onde vivem os outros que não saem de lá habitualmente ou que têm a sua residência habitual lá, portanto, os autóctonos, e não podemos esquecer-nos nunca desses quando estamos a trabalhar com o turismo, e esquecemos deles durante muito tempo, e o território é o sítio onde eles vivem, onde é o seu espaço de vida, que depois o território é o espaço vivido, não é? É o resultado da ação e da estrutura, não é? De cada um de nós e da estrutura que existe desta relação. Portanto, o território, digamos que é o sítio onde nós podemos meter tudo, os equipamentos, as infraestruturas, a maneira como nos mexemos, a maneira como nos relacionamos com o outro, como disse a senhora professora Noemi Araújo. Portanto, há aqui
um conjunto de elementos muito significativos que nos levam precisamente a ter no território, eu diria, como diz o Turismo 2020, que é o elemento primacial da análise do turismo, que tem no território, claramente, uma das suas âncoras fundamentais. Eu sei que fugi um bocadinho às questões, ou melhor, andei por aqui, por ali, por além, mas pronto, não sei se fui ao encontro da... Não, foi. Obrigada. Nós temos 8 minutos até a sessão cair novamente e, portanto, aproveitaremos. Se me permites? Sim, claro que sim, Mónica. Olá, Sra. Professora! Olá, colega, como está? É um gosto sempre Bem, ouvir. obrigado. É sempre um mix de cientista com poeta, o nosso colega Norberto. Parece um poeta. É sim, senhor. Bem, eu penso que a pandemia que vivemos veio aqui acelerar um processo que estava a começar a ver-se do aumento do protagonismo do mundo rural, dos territórios rurais, em detrimento dos territórios urbanos, quer na perspectiva residencial, quer na perspectiva do turismo. A questão que se coloca é, será que nós daqui a alguns anos não vamos ser confrontados com os problemas que começávamos a ter em determinados territórios urbanos de overtourismo em territórios rurais cuja capacidade de carga é muito menor? Porque se isto continua, portanto, se esta tendência se acentuar, é possível que isso aconteça, e gostava de ouvir a opinião do colega. Outra questão tem a ver como é que o mundo urbano, portanto, o espaço urbano, territórios urbanos e os territórios rurais se vão adaptar se esta transformação se concretizar. Portanto, nós temos territórios urbanos muito turistificados, portanto, muito preparados para uma determinada procura turística, temos territórios rurais que não estão assim tão preparados e se calhar também não se quer que se preparem tanto. Como é que tudo isto se vai conseguir conjugar de uma forma harmoniosa e sem revivermos os problemas que estávamos a viver em determinados territórios antes da pandemia? Muito obrigado. Também não agradeci à Sra. Professora Noemi a questão. Muito obrigado à Sra. Professora Mónica. Colegas, sim, com certeza. Bem próximas, de facto. Já tivemos a oportunidade de trabalhar durante muito tempo, uns com os outros. Em relação às questões que me coloca, que têm muito a ver também com as questões do território, efetivamente, há aqui duas ou três questões. Overtourismo no rural. Portanto, o excesso de carga, um excesso de utilização do mundo rural. É assim, eu julgo que fundamentalmente temos que aprender com aquilo que foi o processo de overtourism no mundo urbano. O que é preciso fazer é planear e depois gerir em função desse planeamento, de forma a que determinados limites não sejam ultrapassados. Dito isto, tudo depende de quem está a gerir os processos. E quem está a gerir os processos tem que ouvir as pessoas que estão no território. É por isso que cada vez mais essas questões, costuma-se falar da triple helix ou da quadruple helix, portanto, da hélice quádrupla, que é assim, a comunidade, as pessoas que vivem no território, nos territórios têm que ser ouvidas. E têm que ser ouvidas e perguntar se aceitam ou não aceitam que isto seja algo que entre ou não entre naquilo que é o seu cotidiano. Não é só ouvir o dono do hotel ou o dono do alojamento local ou o dono do turismo de habitação. É preciso ouvir os outros, porque senão o acolhimento também, ou melhor, a hospitalidade geral começa a ficar também comprometida, não é? Portanto, eu acho que, primeiro, penso que não haverá nunca, por causa desta ideia de que já vivemos uma situação muito complicada com o mundo rural, com o mundo urbano, portanto, vamos mitigar um bocadinho estes problemas no mundo rural e depois vamos também ter em atenção que o mundo rural tem uma outra desconcentração, se quisermos. Portanto, enquanto no mundo urbano nós temos aqui uma concentração incrível de pessoas autóctones e de visitantes num período muito, muito curto ou, portanto, muito concentradas num pequeno território, isso não acontece no mundo rural. No mundo rural
há uma desconcentração, se quisermos, ou não é descentralização, é mesmo uma desconcentração. Portanto, há uma muito melhor distribuição territorial dos recursos e que não há essa concentração imensa, porque tudo tem a ver com a concentração imensa dos recursos turísticos, portanto, daquilo que são os atratores, os atrativos. Claro que espera-se também que no mundo rural a multiatratividade seja menor, ou melhor, o mundo urbano é altamente multiatrativo. Portanto, a motivação para uma pessoa ir para o mundo urbano às vezes tem não só uma motivação primária, mas tem desculpem dizer isto, não devia dizer isto, mas 2 ou 3 motivações primárias. Quer dizer, eu quero tanto esta coisa como aquela. São as multiatrações e as pessoas portanto, isso faz com que haja uma grande concentração. Portanto, o rural não terá nunca, parece-me que não terá nunca, por motivos que já vimos, por errar, portanto, o erro aconteceu, vamos não errar tanto de novo, pelo menos, e depois esta distribuição que é completamente diferente daquela que temos ali. E o mundo rural também, esta relação entre o que é que acontece entre o urbano e o rural. Portanto, para além desta ideia da multiatração, que vai ser menor no mundo rural, dá-me a ideia que as pessoas para o mundo rural vão por motivos mais específicos, por exemplo, sei lá, quero ir. Claro que a gastronomia, de facto, não é do mundo rural, é mais do mundo urbano do que do mundo rural, embora se diga que ela é do mundo rural, mas cada vez mais eu julgo que a gastronomia vai estar no mundo rural e vamos querer ir ao mundo rural por causa do elemento gastronómico primário. O turista gastronómico vai querer ir ao mundo rural, porque quer ver como é que as coisas são feitas e quer ver onde é que as coisas são cultivadas, e isso tem que ser fora da cidade, isto é um elemento importante. Mas eu aqui, por exemplo, o mundo rural está imensamente ligado, exceto com o parkour, mesmo assim o parkour pode ser lá, ou bouldering, o parkour e bouldering na natureza, está ligado com o turismo aventura, ou com os esportes radicais, ou com lazeres ativos, não é? Portanto, quando nós pensamos nestas questões, há aqui um elemento que é extremamente interessante, que é este, e está-se a acabar o tempo, que é este, que nós, nestas atividades, há uma referência que é fundamental, que é esta. Nós querem-nos transmitir sempre a sensação de que as coisas que fazemos no mundo rural e neste mundo aventura têm risco. E existem riscos, não é? Mas esta ideia, como vocês sabem, para que um produto esteja no mercado, os perigos não podem existir. Portanto, a percepção do risco existe, mas não existe perigo de acontecer um problema. Quer dizer, o perigo pode existir sempre de um momento para o outro por diferentes circunstâncias. Mas eu acho que esta ideia que atrai muito a população rural tem sido esta fuga à rotina, esta fuga claramente ao ambiente. A maior parte das pessoas vivem na cidade e irem para a cidade é mais do mesmo, não é bem assim, mas é mais do mesmo em termos de ambiente. E mudar de ambiente parece-me que vai ser um elemento extremamente atrativo. E esta ideia do risco, por exemplo, que uma pessoa que vai para um mundo rural, a ideia do desconhecido é sempre uma ideia de aventura e uma ideia de que existe algum risco. Esta ideia não é má para as pessoas, é atraente para as pessoas. As pessoas querem experimentar-se, querem ver se conseguem fazer uma coisa que não tinham feito até aí. E o mundo rural tem isso. O mundo rural tem muito isso, quer dizer, é muito uma vivência que não temos no mundo urbano e que tem a ver precisamente com os parques de aventura. Pode existir a percepção do risco, mas o risco não deve existir e o perigo então não pode existir mesmo. Portanto, embora... Voltaremos ao mesmo link porque ainda há uma questão. Está bem então, falta um minuto, não é? Se calhar menos disso, mas voltaremos ao mesmo link. Podemos interromper e voltamos outra vez, não é? É mais uma questão e fechamos. Sim. Está bem? Vamos voltar ao mesmo link. Ok, pronto, mas a questão aqui do rural e do urbano desta relação é uma relação que eu acho que é uma relação muito da área de influência. Cada vez mais, a ideia da multiatração faz com que as pessoas vão para o urbano, mas queiram ir também ao rural desse urbano. A área